Olá pessoal, namastê. Como vocês entraram rápido hoje, temos 27 pessoas já. Vocês me escutam bem? Bem-vindos a mais um encontro. Que a gente possa fazer um bom aprendizado sobre a Ayurveda. Bem, pessoal, eu quero falar hoje sobre o uso das ervas no Ayurveda. Então, vamos fazer uma revisão rápida para quem não acompanha muito, para quem ainda tem dúvidas sobre os princípios do Ayurveda de Vata, Pitta e Kapha. E aí a gente começa a falar sobre o uso das ervas para entender bem, tá? Quando eu penso sobre qual erva é boa para cada pessoa, eu preciso entender quem são essas pessoas. Então, essas pessoas são indivíduos que têm características mais Vata, mais Pitta ou mais Kapha. E isso muda o tempo todo. Se eu começar a comer coisas pesadas, Kapha é pesado, por mais que eu seja leve e quente, Vata e Pitta, eventualmente eu vou ficar com o meu Kapha pesado. Quando a gente começa a entender os doshas, você vai ver que os Vatas vão ficar ansiosos e secos e magros. Os Pittas vão ficar quentes, ácidos e estressados. E os Kaphas vão ficar pesados, letárgicos e mais gordinhos. Então cada um adoece do seu jeito. O indivíduo que fica muito Vata, ele precisa aumentar o peso, o calor e a densidade. O indivíduo que fica muito Pitta, ele precisa aumentar as ervas frias, refrescar o corpo, refrescar o estresse, refrescar a mente e nutrir esse corpo. Porque às vezes o fogo consome toda a lenha, consome todo o Kapha bom. Então o Pitta também precisa comer coisas boas. Agora o indivíduo Kapha, ele precisa aumentar a temperatura do corpo, ele precisa ingerir coisas que sejam emagrecedoras, que sejam termogênicas, que sejam transformadoras. Então a gente está falando de três coisas que a gente quer tratar. A gente quer melhorar o peso de uma pessoa, melhorar o calor do Vata e o peso. A gente quer diminuir o calor do Pitta e melhorar a energia corpórea dele. E a gente quer diminuir o excesso de matéria do Kapha e melhorar o metabolismo dele. Então, a gente está falando sobre os efeitos que a gente quer em cada indivíduo, beleza? Quando a gente fala sobre os elementos, o que é mais claro sobre os elementos, sobre o aquário aqui atrás de mim, por exemplo, é óbvio que o aquário é móvel, ele está em movimento o tempo todo. Dá para ver que tem diferenças entre peixes leves e peixes pesados. Dá para ver que tem a diferença entre peixes que são mais redondos, no sentido de serem mais estáveis, e peixes que são com a cara mais retinha, e esses peixes que são com a cara mais retinha, eles atacam os peixes mais redondos. Então os peixes mais retinhos, eles são mais Pitta, e atacam os peixes Kapha, fazem bullying nos peixes. Tudo muda o tempo todo, e as nossas características vão mudando, e de acordo com elas a gente precisa entender um pouco sobre como cuidar do nosso corpo de acordo com os elementos que estão fora da gente. Então, quando eu falo em uma maçã, é claro que essa maçã é leve. E aí eu estou falando ela é leve em comparação a outras coisas. Então eu posso dizer que o arroz é pesado. Mas se eu for comparar arroz e feijão, eu vou falar que arroz é leve e feijão é pesado. Beleza? Então é um sistema de comparação. Quando eu falo dos sabores, vamos falar dos 6 sabores. A gente tem o amargo, o adstringente, o picante, o ácido, o doce e o salgado. Cada um tem um efeito fisiológico. O amargo ele esfria o fogo digestivo. Ele diminui a produção de enzimas, ele é refrescante, é o sabor amargo. O sabor adstringente, ele é ressecante, ele diminui a quantidade de água dos elementos. Você encontra o amargo no boldo e você encontra o adstringente num suco fresco de caju, por exemplo, ou numa goiaba que seca o seu intestino. Então a gente falou de amargo, falou de adstringente. O picante é um sabor que aumenta o fogo digestivo, então ele aumenta a sua termogênese, ele aumenta a transformação, ele faz você ter fome, faz você aumentar seu potencial de queima de tecido, o picante. Então a gente falou de amargo, de adstringente, agora de picante. O sabor ácido, ele é um sabor corrosivo. Então ele corrói as suas membranas, ele facilita as trocas entre as coisas, mas não por uma qualidade de agitação, de movimento. Ele aumenta a troca por acidez, por corroer. Então não é um sabor muito benéfico para a nossa digestão. Aí a gente tem o sabor doce. O sabor doce, ele gera muco, ele gera aderência.
Então ele facilita as pessoas a engordarem. É um sabor anabólico, então ele aumenta a produção de tecido. E o sabor salgado, ele ajuda a reter o líquido. Então você bota uma pitadinha de sal na água e ela vira um soro, você bota uma pitadinha de sal no alimento, ele segura melhor o sabor, você segura melhor o sabor na sua boca. Então os 6 sabores, amargo, adstringente, picante, ácido, doce, salgado, cada um tem o seu efeito. O sabor amargo vai ser resfriante, o adstringente ressecante, o picante termogênico, o ácido corrosivo, o doce agrega muco e o salgado agrega água, tá? Cada um tem um efeito. Quando a gente fala além do sabor que o elemento tem, a gente fala da propriedade que ele tem no fogo digestivo. Então, as coisas elas apagam o seu fogo digestivo ou elas aumentam o seu fogo digestivo. Percebam que a gente come feijoada, mas a gente só come feijoada com uma pimentinha do lado, porque feijoada ela apaga o fogo digestivo, mas a pimenta acende o fogo digestivo. Quando você está com uma azia, você toma um chá de camomila para acalmar essa azia, para acalmar a sua mente. Mas quando você não está conseguindo digerir alguma coisa que você comeu, você não toma um chá de camomila, porque ele não vai te ajudar a melhorar a digestão. A gente sabe disso culturalmente, a gente não precisa nem pensar muito. A gente toma um chá de cravo, de canela, de gengibre, de erva doce. Então, os sabores picantes, eles aumentam o fogo digestivo. E os sabores amargos e adstringentes, eles diminuem o fogo digestivo. Então, quando eu falo para você que você tem que comer as coisas cozidas, é em prol do fogo digestivo. Se você não digerir aquele elemento, você pode comer o melhor elemento do mundo, mas se você não digerir aquele elemento, não adianta. Então, vamos começar a olhar. Ó. Seu corpo é leve ou é pesado? Se o seu corpo é leve, você tem que comer coisa pesada. Se o seu corpo é pesado, você tem que comer coisa leve. O seu metabolismo ele é quente ou frio? Se o seu metabolismo é quente, você deveria sempre comer as suas coisas com um pouquinho de ervas frias, um pouquinho de coentro, um pouquinho de cebolinha, um pouquinho de salsa, um pouquinho de coisas que sejam refrescantes da digestão. E você não deveria comer pimentas. Mas se o seu fogo digestivo é baixo e você não sente fome, você pula a refeição com facilidade, então você deveria aumentar o seu fogo digestivo. Então você deveria aumentar a ingestão de especiarias, de cravo, de canela, de gengibre, de erva doce, de pimenta do reino. Percebam só que uma massa, por exemplo, como é um macarrão à carbonara, que é uma massa com ovos, creme de leite, bacon e queijo. Isso é muito pesado. O que a gente usa para comer com massa? A gente sempre moe uma pimenta preta fresca, né? A pimenta preta está ali, você moe ela na hora, sobe aquele aroma, sobe aquela potência da pimenta, porque senão a gente não digere bem. Então, culturalmente, a gente já segue um conjunto de coisas que é de acordo com os sabores, com como a gente deveria utilizar os sabores para nossa dieta. Então, se eu falar aqui de uma moqueca baiana, que vai o azeite de dendê, vai o peixe, os frutos do mar, um monte de coisa que é pita, que é ácido, que é quente, que é picante, eu coloco o que na moqueca? Eu coloco coentro, que é um elemento refrescante. Então, quando eu como uma feijoada que é pesado, além da pimenta, que é para aumentar o fogo, eu coloco a couve, que é um amargo, e o amargo ele facilita a desobstrução da bile no corpo, assim como o boldo facilita isso. Então a gente toma um chá de boldo quando o fígado está inflamado. Você não toma um chá de boldo quando você está com frio. Você não toma um chá de boldo no inverno para dormir, porque você sabe que isso não é bom. Percebam que culturalmente a gente não conseguia dormir e a nossa avó fazia um leite. O leite é pesado, mas ele é muito difícil de digerir. Então ele vai te dar indigestão. O que a nossa avó fazia? Cozinhava o leite numa raspa de laranja com cravo e canela. Então isso é a medicina para aumentar a potência do fogo para o elemento do leite ser digerido. Então o leite vai pesar o meu sono, vai melhorar o meu peso, vai facilitar o fator preciso de peso para dormir, mas só se eu digerir. Então eu aumento o uso das especiarias para eu digerir o leite. Então eu quero com a live de hoje lançar esse desafio. Qual é o dosha de vocês, né? Qual é o princípio ativo que mais adoece no corpo de vocês? E como é o fogo digestivo de vocês? O fogo digestivo de vocês é forte? Então vocês têm que comer muito? O fogo digestivo de vocês é fraco e qualquer coisa que vocês comem vocês ficam enjoados e têm sono? Então se o fogo digestivo é forte, você devia comer um pouquinho de erva amarga, devia comer uma salada de vez em quando, ao fim da refeição. Você não tem que nutrir o seu corpo de salada. Salada não é nutriente. Salada é de sabor amargo. Os sabores que são
catabolizantes que diminuem a produção de tecido são sabor amargo, sabor adstringente e sabor picante. Então, sempre que você comer salada, sempre que você comer alguma fruta que não está muito madura e sempre que você comer pimenta, você não está aumentando a vitalidade do corpo. Você pode estar aumentando o fogo, você pode estar aumentando a velocidade, mas você não está aumentando a água e a terra, você não está gerando matéria que vai gerar vigor. Entende? Então tem que ver se você está tendo vigor. Se você não está tendo vigor, não adianta você querer tirar vigor da salada. Salada não é um elemento, você precisa de semente, precisa de leite, de ghee, de carne, de coisas que sejam tão densas e nutritivas quanto a carne, mas que você consiga digerir. Agora, se o caso é que você está ficando muito pesado, muito denso, então o aumento do uso das especiarias vai te ajudar bastante. Então, com a live de hoje, eu quero explicar para vocês a diferença que tem entre os sabores, entre essa visualização se o elemento é leve ou pesado, se ele é frio ou se ele é quente, e se ele é úmido ou se ele é seco. São os principais conceitos visuais tateáveis que você consegue identificar sobre os alimentos. São 3 pares de opostos: pesado ou leve, úmido ou seco e quente ou frio. Isso é o mais importante para entender sobre os alimentos. E depois que a gente fala sobre esses princípios básicos, a gente pensa nos 6 sabores: amargo, adstringente, picante, ácido, doce e salgado. E depois que a gente pensa sobre como é o elemento fora de mim, leve ou pesado, frio ou quente, úmido ou seco, a gente fala qual o sabor dele na minha boca, já tem o efeito fisiológico. A gente fala qual é o efeito disso na minha digestão. Vai aumentar o meu fogo digestivo ou vai diminuir o meu fogo digestivo? Eu trato algumas pessoas que vêm para consulta, eu atendo muitas pessoas, digo assim, né? Eu atendo um público já filtrado do Ayurveda. O cara já passou por médico, já passou por 2 terapeutas e ele tá assim, mano, eu ainda sinto que não é. Aí ele me procura. Hoje em dia, dificilmente eu estou dando consulta para pessoas novas, só estou atendendo os meus pacientes antigos, por falta de tempo mesmo, e acabo tendo a oportunidade de atender pessoas que têm problemas mesmo, não aquele cara, só quero regular a minha dieta. Então, como eu vou atendendo uma gama de pessoas, vou vendo que a grande confusão que elas fazem muitas vezes está ligada com não saber identificar quem elas são, achar que tudo é bom para todo mundo o tempo todo, que água morna é boa para todo mundo, que especiaria é boa para todo mundo, que salada é bom para todo mundo. Então eu acabo adoecendo pessoas que estão filtradas dentro do Ayurveda, às vezes que usam especiaria demais. Então o cara vai muito ao banheiro, ele urina muito, ele emagrece muito, ele tem o corpo todo quente já, e ele ainda não percebeu que é pelo excesso de especiaria. Porque como ele chegou no Ayurveda falando assim, Ayurveda é a solução da minha vida, o uso de uma dieta que seja de todos os elementos da terra é a solução da minha vida, às vezes ele exagera no sabor picante, só pelo ânimo de comer isso, né? Mesma coisa vale para a galera que exagera na salada. E aí você começa a emagrecer muito. E por outro lado, a gente vê uma cultura fora do Ayurveda, fora do Yoga, fora de quem se cuida, de pessoas que só consomem sabores doce e salgado. Tu vai na padaria, no máximo tem um elemento salgado e um elemento doce. Não tem uma coisa picante além de um molho de pimenta, que é ácido ascórbico, conservantes, glutamato monossódico e um pouco de pimenta. Então, quando a gente fala nos sabores que tem aqui no Brasil, na cultura mesmo, dificilmente a gente usa medicina. A gente geralmente vai para o sabor doce e para o sabor salgado. Quando a gente vai falar do Rio Grande do Sul, lá para baixo, a gente fala que o pessoal, beleza, o pessoal usa o amargo, mas é cultural. Não é como se ele soubesse que o amargo é bom para ele. Tanto que eu atendo muitas pessoas que fazem uso exacerbado do amargo. Eu vejo o caso do Murilo aí, ele está comentando com a gente, ele é um amigo de infância, pita, forte, quente, de corpo quente, animado, decidido, competitivo, todo elemento pita, 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 e tem problemas de acidez. Aí eu dei um conjunto de ervas amargas e adstringentes que tem o efeito de serem colagogas e coleréticas. Colagogo faz todo o excesso de bile do seu corpo ser sintetizado em forma de bile no fígado. E colerético faz o fígado espremer essa bile para jogar no intestino. E aí ele vai tirando o excesso de pita do corpo gradativamente. Uma das consequências disso é ir demais ao banheiro, porque você está excretando uma bile ácida. Vocês lembram como é uma diarreia que a gente não consegue segurar? Não é uma diarreia quente e amarelada? Isso é bile.
Então, quando você está passando mal e você vomita uma parada amarela, isso é bilha. A bilha é irritativa. Então, quando você vai removendo a bilha do corpo, você tira a inflamação da pele, a inflamação do estômago, a inflamação do intestino, mas geralmente sai em forma de diarreia. Ou sai em forma de pele queimando ou de urina queimando, tá? Bem, pessoal, não quero estender essa live para o campo do diagnóstico, quero manter ela então sobre as propriedades visuais, os três pares de opostos, se aquilo é quente ou frio, se aquilo é úmido ou seco, se aquilo é pesado ou leve. Quero manter dentro dos sabores, os 6 sabores: amargo, adstringente, picante, ácido, doce, salgado, e o efeito na digestão, é quente ou frio, tá? Então, por exemplo, se a gente comer coentro demais, vai esfriar muito a digestão. Se a gente comer pimenta demais, vai esquentar muito a digestão, tá bem? Amanhã eu vou alongar mais esse pensamento e vou entrar nos elementos propriamente ditos. Aí a gente começa a falar de arroz, de feijão, de carne, de salada, de farinha, de milho, de quinoa, painço, cevada, raízes, legumes, diferentes legumes, tomate, pimentão, berinjela. Por que que o azeite é ou não é bom? Por que que o vinagre não é bom? Por que as coisas em conserva não são boas? Tá bem? Bem, sobre as massalas, o Derek está pedindo para eu falar, eu vou alongar mais um pouquinho no tema das massalas, então. Quando você identifica que o seu corpo está com muito fogo digestivo, você pode usar um conjunto de ervas amargas. E aí você pode usar a massala antipita, por exemplo, que eu tenho na Sankhya. Quando você identifica que o seu corpo está muito frio, você pode usar uma massala quente, como a massala anti-kapha. Mas se o seu corpo está muito frio e ao mesmo tempo você é magro, você não pode usar uma coisa muito quente. Você pode usar, no caso, a massala anti-vata. É só uma ideia para você entender como utilizar as especiarias, mas eu quero entrar em receitas propriamente ditas, ingredientes de especiarias amanhã, para não alongar mais a live. Tá bom, pessoal? Namastê. Obrigado pela presença de vocês. Que a gente consiga ter uma boa absorção dessa live. Sei que foi muito boa. Encontro vocês amanhã na hora do almoço.